Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje a nossa aula é da Banca VUNESP. Vai fazer concurso dessa banca? Inscreva-se neste canal, conheça também os meus preparatórios de português dos níveis fundamental, médio e superior da VUNESP. Acesse nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. As funcionárias, ao serem convidadas para um passeio com uma colega de trabalho, em suas atitudes no trânsito e concluíram que ela era distraída. Como vamos preencher essas lacunas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Você tem duas possibilidades. Obviamente, você vai começar pela mais fácil. Tem regência? Assunto mais complexo. Dedicou-se? Será que quem se dedica em? Quem se dedica a? Quem se dedica por? Ah, tem dúvida? Regência? Assunto extenso? Deixe para depois. Vamos começar por meia ou meio. Se você não está habituado aí ao mundo dos concursos, você anote aí então. Meia somente se for peça do vestuário ou então metade, a meia que você calça, não é isso? Então, neste caso lá, meia, peça do vestuário ou então quando significar metade. Meio-dia e meia hora. A minha meia sumiu. Ok, agora vamos ver aqui. E concluíram que ela era meia ou meio distraída. Distraída, que então era só a metade dela, só da cintura para baixo que era distraída, não é metade. Se não é metade, eu vou usar meio. Ela era meio legal, meio bonita, ela estava meio doente. Este meio aqui, ele será um advérbio. Advérbio é uma palavra invariável, por isso que é meio mesmo. Elas estavam meio distraídas. Não vai flexionar em gênero também. O advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Macete interessante. Você encontrou aqui, pessoa distraída. Ah, isso daqui é um adjetivo. Se é um adjetivo, então o meio ali vai ser um advérbio. Porque o advérbio ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Lembre-se disso daqui. Então, descarto meia, descarto meia, descarto meia. Já ajudou bastante, só restaram duas. Agora eu tenho de sofrer com o dedicaram-se, porque eu não sei se é dedicaram-se a observar com A normal ou A com acento indicativo de crase. Mas aqui você já observou, eu não uso crase antes de verbo. Observe aqui o verbo no infinitivo. Inclusive, anote aí, a partir de hoje também não uso crase. Então, já descarto aqui, sendo assim, a alternativa B está correta. Dedicaram, quem se dedica a alguma coisa sem crase, porque eu tenho um verbo aqui. E aqui você ainda vai observar que eu vou usar o meio. Ah, mestre, mas você não falou. E por que é observá-la e não observar-lhe? Questão bem interessante. Tem para substituir, isso daqui é colocação pronominal. Você vai identificar a transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar o, as, suas variações. Vou usar então lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar o quê? Lhe ou lhes como complemento, certinho? Então, quando fala lá, eu observo você ou observo a atitude. Observar é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar o, a e suas variações. Ainda há pouco eu disse que lo, lá, los, las são as variações. Então, não pode ser o lhe, porque o lhe ele exerce a função de objeto indireto. Então, teria de ter o quê? Um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a. Mestre, mas por que é lá? Aqui por quê? A regra fala. Quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar o L. Observá-la. Então, aqui observá-la está correto, como na alternativa B. No trecho do último parágrafo, a pouca educação de alguns surge como um dos entraves para que o convívio no trânsito, aqui nós já temos as duas palavras em destaque. As palavras estabelecem respectivamente o sentido de que.
Então, primeira coisa, apareceu para acompanhado de um verbo no infinitivo ou para acompanhado de que, eu já sei que ele vai expressar a finalidade, o objetivo. Então, anote aí, por quê? Para seguido de verbo no infinitivo, eu até brinco. São os verbos parar, parer e parir. Mas o parer não existe. Só para você se lembrar de que para acompanhado de verbo no infinitivo, ele vai trazer uma ideia de finalidade, objetivo. Olha aqui, já gabaritamos a questão somente resolvendo a segunda expressão. Agora, eu preciso identificar aqui essa ideia de finalidade. A pouca educação de alguns surge como um dos entraves. Para quê? Com qual finalidade? Para que o convívio no trânsito se torne pacífico. Finalidade. E a primeira, a pouca educação de alguns surge como um dos entraves. Então, aqui a gente já consegue identificar aqui essa ideia de modo. É o modo que essa pouca educação surge. Como ela surge? Como um dos entraves para que o convívio no trânsito se torne pacífico. No trecho do terceiro parágrafo, todos os ambientes que as pessoas frequentam também ajudam. As duas formas verbais estão no presente. Eu frequento, tu frequentas, eles frequentam, eles ajudam. E se eu mudar para o futuro, uma ação que ainda irá acontecer? Então, futuro, algo que vai acontecer. Então, vou colocar aqui, frequentavam, frequentariam, eles frequentaram a festa, eles frequentavam a festa. Aí você já consegue identificar uma ideia de passado, eles frequentavam. Algo que aconteceu não mais acontece. Então aqui eu já vi que é o que? Passado, não é isso? Pretérito imperfeito. Passado também, só que aqui já é pretérito perfeito. Frequentavam, passado. Aqui novamente eu tenho um pretérito imperfeito. Vamos descartar. Então, eles frequentarão e ajudarão. Então aqui, a alternativa é que vai gabaritar a questão. Aqui eu tenho o verbo no futuro. Aqui eu tenho o quê? Ajudavam, novamente, passado, porque é o pretérito imperfeito. Passado eu descarto. Frequentariam é futuro do pretérito, correto? Eu frequentaria, tu frequentarias, eles frequentariam. Então aqui você já consegue identificar que é futuro do pretérito. As únicas que estão aqui no futuro, frequentarão e ajudarão, como aparece aqui. No trecho, curta estadia na superfície lunar e exploração humano-robótica. A expressão destacada tem como forma plural. Qual é o plural dessa expressão aqui? Então, quando fala lá expressão destacada, precisamos do plural. O plural de exploração não é exploração, vai ser o quê? Explorações. Até aqui já facilitou bastante. Então, descarto. Então, explorações aqui é um substantivo. Aquilo que caracteriza que tipo de exploração? Humano-robótica, não é isso? Então, aqui vai ser um adjetivo composto. O que diz a regra dos adjetivos compostos? Adjetivo composto, somente o último varia. Então, a alternativa D está correta. Humano-robóticas. Simples assim, que caracteriza um substantivo e um adjetivo composto, só o último varia. No trecho, aparece aqui a conjunção embora, que pode ser substituída sem prejuízo de sentido e da correção gramatical por. Então, falo muito com vocês sobre a conjunção embora. Já memorizou? Vou deixar aqui uma breve explicação para vocês. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok.
Então, oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que já compreendeu, cooperação entre os programas espaciais dos países e ainda que, será que eu poderia usar ainda que? Com certeza. Então, apareceu embora, mesmo que, ainda que, vai expressar uma ideia de quê? De concessão. Já expliquei para vocês que é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, irei à festa, a não ser que... Não irei à festa, a não ser que você vá. Então, aqui tem uma ideia de condição, a menos que condição, sem que, visto que aqui vai nos passar uma ideia de causa. Portanto, também interessante você memorizar. A norma padrão de regência agora já contemplou 2 assuntos, questão muito boa também, regência e concordância verbal e nominal. Preciso da alternativa correta, vamos ver? Vou começar pela concordância verbal. O que foi criado? Aí você vem aqui, identifica o verbo e faz a pergunta. O que foi criado? Agências. Então, foram criados pelos Estados Unidos. O examinador é um cara assim, ó, excelente, porque ele coloca aqui ó, masculino para você achar que está concordando com o nome aqui, Estados Unidos. Você vai fazer a pergunta com o verbo. O que foi criado? Os Estados Unidos? Não, os Estados Unidos foram quem criaram foi quem criou, neste caso aqui, as agências. Então, as agências foram criadas. Agências criadas, eu não posso falar criados. Foram criadas pelos Estados Unidos agências que cuidam da pesquisa e da exploração espacial. A China tem investido maciçamente aos recursos? Não, quem investe em alguma coisa. Na bolsa, por exemplo. Então, investir aqui vai pedir a preposição em. Então, a China tem investido nos recursos tecnológicos para levar equipamentos à Lua. Novos astronautas necessitam. Quem necessita de alguma coisa. Necessitam de treinamento e de apoio
que lhe permitam representar seus países. Então, aqui nós já descartamos. Encontrar água na Lua daria ao país responsável. Quem é responsável por alguma coisa. Ao país responsável por encontrá-lo? Não, você está encontrando o quê? Água, a água é ela, então não vou falar encontrar ela, vou falar o quê? Por encontrá-la uma vantagem estratégica. As histórias de muitos astronautas, o que tem em comum? As histórias, plural tá ok. O fato de, se é o fato, vai exigir a preposição de que eles também são aeronautas. Então aqui a alternativa é corretíssima. Considere os trechos que estão contemplando aqui relação de ação às conjunções. Você que já assiste às minhas aulas nos nossos canais, redes sociais, também no meu curso, você já ouviu falar assim, vocês já ouviram o verbo parar, o verbo parer, o verbo parir. Aí você fala assim, mas não existe o verbo parer. Só para você se lembrar de quê? Da conjunção para mais verbo no infinitivo. Sempre tiver conjunção para mais verbo no infinitivo, nós teremos a ideia de finalidade, é o fim. Então, já descartei aqui. A conjunção, a preposição para pode indicar direção? Sim. Agora aqui, que deve ler um bom escritor, segundo, conforme, consoante. Segundo, conforme, consoante, eu já sei que traz uma ideia de quê? Uma ideia de conformidade. Olha aqui, consequência, tão, mais alguma coisa que, tal, mais alguma coisa que, tanto, mais alguma coisa que. No trecho do segundo parágrafo, os 2 pontos foram empregados para introduzir. Caro concursando, a principal função dos 2 pontos é a de explicar, que as bancas mais cobram. Ao escritor cabe o que é a dieta da língua? Aí ele vem aqui. Vai ser um explicativo. Pois, poderia substituir porque, certo? Agora, o que você observa? Vai explicar o que é dieta da língua, ingerir apenas palavras magras e nutritivas. Então, explicação de ideia apresentada anteriormente. Principal função dos 2 pontos, explicativa. No trecho, leitores que só desejam histórias fortes narradas limpidamente, a palavra destacada pode, em conformidade com a norma padrão, ser substituída por. Questão bem interessante, porque você vem aqui e observa. Desejo, almejo, busco, viso, anseio e aspiro. É por todas, sim. Aí a VUNESP traz aqui uma questão de regência, só que não traz de forma clara. Aqui você observa essa regência, porque você vai ter de ver se o verbo empregado aqui está correto ou não. Então vamos ver lá. Que os leitores só desejam histórias, almejam história. Com verbo transitivo direto, você não usa preposição. Eles buscam histórias com verbo transitivo direto, você não usa preposição. Visa, que visa a histórias, aqui ó, não visa em. Visar no sentido de desejar é um verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a. Anseia, quem anseia, anseia por alguma coisa, por histórias. E eles, olha aqui, leitores que só desejam, só aspiram, aspirar, quando for verbo transitivo direto, é com o sentido de cheirar, inalar, aí eu não uso preposição. Que só cheiram histórias, não. O correto aqui, então, seria o quê? Que aspiram às histórias, porque aí seria um verbo transitivo indireto, exigiria a preposição a. Aí sim, o aspirar estaria com o sentido de desejar, almejar, correto? Com calma. Aspirar, verbo transitivo direto, certo? Com sentido de cheirar, verbo transitivo indireto com sentido de desejar. E lembre-se de que verbo transitivo indireto vai exigir uma preposição.